vamos lá. Segundo episódio aqui do podcast Só Jesus na Causa, o podcast do Instituto de Linguagem Bíblica. E pessoal, nós estamos vendo então, como vocês estão acompanhando, falando só sobre Jesus, falando só sobre Cristologia. A gente começou então a nossa série aqui no podcast sobre Cristologia nos pais da igreja. Bom, eu ia fazer até o século II, depois eu ia dar um break, eu ia falar sobre Cristologia Paulina ou alguma coisa nesse sentido. E aí eu ia voltar para o século III, depois ia dar outro break, ia ir para um outro segmento de Cristologia, né? Mas eu resolvi zerar os pais da igreja. Vamos zerar os pais da igreja aí para nós termos uma visão completa, panorâmica aí da Cristologia patrística, né? E aí depois nós vamos seguindo para outros segmentos da Cristologia. Bom, se eu tiver algum tempo, eu tento gravar para vocês aí alguma coisa, algum âmbito da Cristologia, dos estudos sobre Jesus, em outras arenas, em outras áreas aí. Mas, caso não, a gente continua semanalmente aqui, Pais da Igreja no século II. Pessoal, aqui no interior de São Paulo, pegou uma frente fria e tá 100% da minha cidade com gripe, resfriado, renite, sinusite, estalactite, estamos com tudo aqui, né? Então vocês me perdoem pela voz e pela tossideira. Seguinte, hoje nós vamos ver sobre Jesus em um apócrifo do Novo Testamento chamado Evangelho de Pedro, Evangelho do Apóstolo Pedro. Tudo bem? Eu preparei uma introdução para vocês porque raramente alguém leu esse documento, né? E a gente vai ler ele na íntegra, tá bom? Então nós vamos fazer leituras comentadas sobre o Evangelho de Pedro, né? Focando na Cristologia. Então eu preparei uma introdução para nós e eu deixei aqui já salvo também o texto para nós irmos lendo e conhecendo esse apócrifo, o Evangelho de Pedro, e como ele expressa uma cristologia aí na metade do século II em alguns segmentos daqueles que professam a fé em Jesus, né? Então, foi descoberto um importante fragmento desse Evangelho de Pedro pela missão arqueológica francesa de Cairo, né? Em um túmulo, que era supostamente o túmulo de um monge, em um antigo cemitério numa localidade lá chamada Akhmin, que hoje em dia chama Panápolis, lá no Alto Egito, em 1886. Então, esse manuscrito que a gente tem do Evangelho de Pedro, ele foi descoberto somente no ano de 1886, lá no Egito, por um grupo de estudiosos aí franceses, ok? E ele foi publicado, então, somente em 1892, então a gente pode pegar aí 6 anos depois da descoberta, né? Sob os cuidados de um sujeito estudioso chamado M. Burin, ou Burin, não manjo da pronúncia francesa aqui, no volume 9 do facsímile 1 das Memórias da Missão Arqueológica Francesa no Cairo. Então isso foi publicado primeiro como uma memória dessa missão arqueológica, né? O mesmo pergaminho que continha esse fragmento também continha um fragmento da Revelação de Pedro, ou seja, do Apocalipse de Pedro, e um fragmento do livro de Enoque em grego, que também são descobertas importantes aí na área dos estudos da literatura que cerca o Antigo e o Novo Testamento, né? Esse códice esse manuscrito, né, de pergaminho, é atribuído a uma data entre o século VIII e o século XII, tá bom? Então o que nós temos foi escrito no século II, mas o manuscrito mais antigo que a gente tem desse Evangelho de Pedro, esse manuscrito mais antigo que foi descoberto lá em Cairo, ele data então entre o século VIII e o século XII, mais ou menos, dá para ter uma data certinha. Então, como vocês podem imaginar, a nossa leitura ela vai ter muitas lacunas, porque o fragmento está todo deteriorado com o tempo, né? Então, o Evangelho de Pedro, pessoal, é um dos muitos evangelhos não canônicos produzidos nos primeiros séculos do cristianismo, né? Nos primeiros séculos. Apenas um fragmento existe, então não existe mais, tipo o Novo Testamento, que tem quase 5.800 manuscritos gregos, né? Esse aqui só tem um, tudo bem? Então a gente depende completamente dele. E ele fala sobre o que tem nesse fragmento, né? Tem o julgamento, a paixão, a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus. Embora tenha numerosos paralelos com as narrativas da paixão nos evangelhos sinóticos canônicos, né, Mateus, Marcos e Lucas, o Evangelho de Pedro afasta-se deles de maneiras significativas, como, por exemplo, ele exonera Pôncio Pilatos, tira completamente a culpa de Pilatos, né? Ele coloca a culpa completamente em Herodes Antipas pela crucificação de Jesus, e ele faz com que os soldados que estavam guardando o túmulo de Jesus
sejam ali testemunhas da ressurreição, algo que não tem lá nos evangelhos canônicos, né? Mais famoso ainda é a narrativa, é que essa narrativa desse evangelho apresenta uma enorme cruz ambulante e falante. Então a cruz de Jesus, ela, dependendo da forma como a gente interpreta o texto grego, dá a impressão que é ela que fala ao anjo, né? Uma cruz falante aí. Os estudiosos continuam a debater sobre o evangelho de Pedro, independente deles, utiliza fontes comuns ou é dependente dos evangelhos canônicos. Então existe o debate se eles depende dos evangelhos canônicos ou se usa outras fontes, né? Mas esse é um debate bem acadêmico. Embora a datação do evangelho de Pedro tenha sido uma questão fortemente contestada, a maioria dos estudiosos hoje atribuem aos anos 150 a 190 da era cristã. Então, segunda metade do século II para frente é mais ou menos a data que foi escrito, né? Tornando-se um dos primeiros evangelhos não canônicos a sobreviver. Então nós temos aqui vários evangelhos apócrifos e pseudepígrafos, né? Que são atribuições para o evangelho de Tomé. Não foi Tomé que escreveu. Então é um pseudepígrafo. Mas o que nós temos é esse evangelho sobrevivendo aí na alcunha do nome de Pedro. Então, normalmente esses evangelhos apócrifos, eles são gnósticos, tá, pessoal? Mas a gente vai ver sobre isso. Então, antes dessa descoberta, lá em 1886, desse manuscrito, a gente sabia sobre o evangelho de Pedro, mas somente através de testemunhos dos pais da igreja sobre ele. Então, dentre eles, Orígenes, no seu comentário de Mateus, ele cita o evangelho de Pedro. Teodócio ele cita também, Teodoreto cita também, e o Eusébio de Cesareia ele também cita o evangelho de Pedro. Mas o mais antigo que nós temos é Serapião. Serapião era bispo ou pastor lá de Antioquia entre o ano 190 e 203, né? E ele escreve uma carta para uma igreja que estava lá em Rossos, ok? Esse relato aqui está lá na História Eclesiástica do Eusébio, pessoal, tá bom? Livro 6, capítulo 12, versículo 2, se vocês quiserem a referência completa aí. E o Serapião vai dizer o seguinte: nós, irmãos, recebemos Pedro e os outros apóstolos como nós recebemos Cristo. Mas os escritos que levam seus nomes falsamente, nós, em nossa experiência, rejeitamos, sabendo que coisas como essas nunca recebemos, ou seja, nunca foi uma recepção da igreja, esses evangelhos, né? Quando eu estava com vocês, ele vai dizer, supunha que todos vocês estivessem apegados à fé correta. E assim, sem passar pelo evangelho apresentado sob o nome de Pedro, eu disse, se ele é tudo o que causa suas brigas e intrigas, por que vocês ainda deixam ele ser lido, né? Então o Serapião não tinha lido o evangelho de Pedro, né? Mas essa igreja lá em Rossos estava debatendo e discutindo por causa dele. E aí, sem ler, o Serapião fala, olha, eu não preciso nem ler, se ele está causando discórdia de vocês e não está sendo recebido em outras igrejas, por que vocês permitem a leitura pública? E a leitura pública, pessoal, é só na liturgia, é só de livro canônico, tá bom? Nesse sentido, aí dos primeiros séculos, pelo menos, não é? Então ele pergunta por que eles permitem a leitura pública. E ainda ele diz, mas agora que aprendi com a informação que me foi dada de que a mente dele estava à espreita de um buraco de heresia, farei questão de voltar a vocês. Então ele lê o manuscrito e agora ele vai falar com mais propriedade, né? Ele diz o seguinte, então, irmãos, esperem por mim rapidamente, né? Tá indo rápido lá. Sabendo então, irmãos, de que tipo de heresia era Marcião, né? E aqui tem uma lacuna. Ele fala assim, e de outros que usaram este mesmo evangelho, quero dizer, aos sucessores daqueles que o iniciaram, a quem chamamos de doketai, que é os docetas, né? Pois a maioria de suas ideias são de sua escola. A maioria dos evangelhos, das ideias do evangelho de Pedro é dessa escola dos docetas, né? Dos docéticos, que fala que Jesus apenas parecia ser humano, mas não era de verdade, não era de fato, é apenas uma aparência, né? Deles eu digo, eu peguei emprestado, então eu pego emprestado o evangelho de Pedro, e fui capaz de examiná-lo e descobrir que a maior parte pertencia ao ensinamento correto do Salvador, mas algumas coisas foram adições. Então, o evangelho de Pedro, em sua maioria, por Serapião, ele é ok, mas tem acréscimos aí, o que torna ele um apócrifo, então não deve ser lido em público como texto sagrado, ok? Então o evangelho de Pedro, para nós terminarmos aqui nossa introdução, ele preserva um exemplo de cristologia narrativa que complementa e diverge dos 4 evangelhos canônicos e outros não canônicos também.
Ele afirma Jesus como Senhor, como Filho de Deus, como Rei de Israel e Salvador dos seres humanos, mas nunca fala de Jesus como o Cristo, o Messias, ou outros títulos encontrados nos evangelhos, né? Como Filho do Homem, por exemplo. Muitos consideram que ele apresenta uma cristologia docética, principalmente com base, em primeiro lugar, na aparência de dor do Senhor durante a crucificação. Então Jesus apenas pareceu que estava doendo, mas não estava, né? Ele falou na cruz, né, por ser abandonado pelo seu poder. Então, em vez de falar Eli, lama sabachthani, Deus, por que me abandonaste? No Evangelho de Pedro é meu poder, né, ou minha força, tu me abandonaste. Então, dependendo da interpretação, dá um tom docético nesse ponto também. E sua morte aparentemente sendo minimizada pelo fato de ele ter sido levado, né? Então, ele não fala que ele morreu, fala que ele foi levado, né? Claro que é uma outra forma de falar de morte, mas uma suavizada aí na morte física, né? Mas essas passagens também foram interpretadas por outros como sendo uma fraca evidência de uma cristologia docética, ok? Porque outras partes do texto também afirmam o real sofrimento de Jesus, o seu heroísmo em meio a esse sofrimento, né? E a sua morte real. Então, eu deixo vocês julgarem aí se nós estamos diante do evangelho docético, né? Me parece que sim, né? Sou muito suspeito já a priori, já de antemão, com esses evangelhos apócrifos, né? Então vamos ler aqui, gente. Eu vou citar o capítulo e o versículo que a gente vai começar, porque todos os capítulos estão faltando coisa, tudo bem? Então a gente vai caminhando nessas lacunas, né, nesses escombros do manuscrito, para nós lermos ele na íntegra, tá? Então vamos lá. Capítulo 1 do Evangelho de Pedro. Diz assim, versículo 1 e 2, só 2 versículos. Dentre os judeus, porém, ninguém lavou as mãos, nem Herodes, nem nenhum de seus juízes. E por não quererem lavar-se, Pilatos levantou-se. Então o rei Herodes mandou que se encarregassem do Senhor, dizendo-lhes, executai o que acabo de ordenar que façais com ele. Então aqui os judeus são culpados, né? Herodes também, e Pilatos ele fica um pouco indignado pelo pessoal não lavar a mão, e levanta e sai do local, né? Capítulo 2, só tem do versículo 3 ao 5, diz assim. José, o amigo de Pilatos e do Senhor, encontrava-se ali na ocasião. Esse José é referência àquele José de Arimateia, né? E sabendo que ia crucificá-lo, aproximou-se de Pilatos para pedir o corpo do Senhor para levá-lo à sepultura. Pilatos, por sua vez, mandou um recado a Herodes e pediu-lhe o corpo de Jesus. E Herodes disse, irmão Pilatos, mesmo que ninguém houvesse reclamado ou pedido, nós mesmos ter-lhe-íamos dado sepultura, pois já se aproxima o sábado e está escrito na lei que o sol não se deve pôr sobre um justiçado. O justiçado é o cara que foi morto na pena capital da cruz, né? E com isso, entregou ao povo no dia anterior ao dos pães ázimos, né? Que era a sua festa. Capítulo 3 começa a partir do versículo 6, diz assim. E eles, segurando o Senhor, davam-lhe espurrões e diziam, arrastemos o Filho de Deus, já que veio cair em nossas mãos. Depois vestiram-no de púrpura e fizeram com que se sentasse no tribunal, dizendo, julga com equidade, ó rei de Israel. O pessoal aqui zombando dele, né? E um deles trouxe uma coroa de espinhos e colocou na cabeça do Senhor. E alguns dos presentes cuspiram-lhe no rosto, enquanto que outros davam-lhe bofetadas na face, e outros ainda o feriram com um pau. E havia que ele batesse dizendo, esta é a homenagem que rendemos ao Filho de Deus. Capítulo 4, verso 10 ao 14. Depois levaram 2 ladrões e crucificaram o Senhor no meio deles. Mas ele permanecia calado, como se não se sentisse dor alguma. Então aqui é uma parte que o pessoal interpreta como docética, né? Ele permanecia calado, como se não sentisse. Então não necessariamente ele não estava sentindo, mas o fato de ele estar quieto parecia que ele não estava sentindo dor, tá bom? Então não quer dizer que não estava sentindo, mas pode ser um traço docético aqui. Deixo aí a vocês essa interpretação aberta, né? Verso 11, capítulo 4. Enquanto prepararam a cruz, escreveram em cima, este é o rei de Israel. E depositados as vestes diante dele, dividiram-nas em lotes e deitaram os dados sobre elas. Um daqueles malfeitores, porém, repreendeu-os, dizendo, nós sofremos assim pelas iniquidades que fizemos, mas este que veio para ser o Salvador dos homens, em que pode havê-los prejudicado? E indignados contra ele, ordenaram que não lhe quebrassem as pernas para que morresse entre tormentos. Então aqui é a famosa
cena do ladrão da cruz, falando que Jesus é inocente, é justo, né? E que eles eram pecadores. E o pessoal indignado fala que Jesus não iria quebrar nenhum osso, e aí os evangelhos colocam como cumprimento de profecia, né? Lá dos Salmos, que nenhum dos seus ossos foram quebrados, continuando a tradição da Páscoa, né? Capítulo 5, verso 15 até o 20 é o que nós temos de sobra desse manuscrito. Diz assim: Era então meio-dia e a escuridão tomou conta de toda a Judéia. Foram então tomados pela agitação, temendo que o sol se pusesse, pois Jesus ainda estava vivo. E a lei dizia que o sol não deve pôr-se sobre um justiçado, né? Então, o fato de se escurecer, a gente não tem isso nos evangelhos, né? Escurece nos evangelhos ao meio-dia, mas o ruim aqui no evangelho de Pedro, ele vai falar que não se pode escurecer e alguém está na cruz ainda. Então, isso agilizou eles a correr e tirar Jesus da cruz, né? Então, o verso 16 diz assim: Então deles disse, dá-lhe de beber fel com vinagre. Então, por Jesus ainda estar vivo e estar escurecendo, eles queriam matar ele logo, né? E fazendo a mistura, deram-lhe a beberagem, né, a bebedeira. E cumpriram tudo, preenchendo a medida das iniquidades acumuladas sobre suas cabeças. E muitos andavam por ali, servindo-se de lanternas, já que pensavam que fosse noite, e caíam por terra. E o Senhor elevou sua voz, dizendo: força minha, tu me abandonaste. Olha aquela passagem que eu falei para vocês, né? Dizendo isso, volatizou-se e subiu ao céu. Naquele mesmo momento, o véu do templo de Jerusalém rasgou-se em duas partes. Capítulo 6, a partir do verso 21 ao 24. Então tiraram os cravos das mãos do Senhor e o estenderam no chão, e a terra inteira tremeu e um enorme pânico sobreveio. Logo o sol brilhou e comprovou-se que era a hora nona. Alegraram-se então os judeus e entregaram o corpo a José para que lhe desse sepultura, uma vez que este havia sido testemunha de todo o bem que Jesus havia feito. E pegando o corpo do Senhor, lavou-o, envolveu-o no lençol e colocou em sua própria sepultura, chamada de Jardim de José. Capítulo 7, verso 25 ao 27. Então os judeus, os anciãos e os sacerdotes perceberam o mal que haviam acarretado para si próprios e começaram a bater no peito, dizendo: malditas as nossas iniquidades, eis que chega o juízo e o fim de Jerusalém. Eu, de minha parte, estava sumido na aflição juntamente com os meus amigos. Pedro falando aqui em primeira pessoa agora, né? Supostamente. E feridos no mais profundo da nossa alma, mantinha-nos escondidos, pois éramos tidos como malfeitores e como aqueles que pretendiam incendiar o templo. Por todas essas coisas jejuamos e permanecemos sentados, lamentando e chorando noite e dia até o sábado. Capítulo 8. Entretanto, reunido entre si os escribas, os fariseus, os anciãos, ao ver que o povo murmurava e batia no peito, dizendo: quando de sua morte sobrevieram sinais tão assombrosos, como dizer que não foi um homem justo? Né? Fugiram de medo e foram ter a presença de Pilatos em tom de súplica, dizendo: dá-nos soldados para que custodiem o sepulcro durante 3 dias, pois pode acontecer que seus discípulos venham, retirem o seu corpo e o povo venha a nos fazer algum mal, acreditando que ressuscitou de entre os mortos. Pilatos então entregou-lhe Petrônio e um centurião com os soldados para que custodiassem o sepulcro. E com eles foram também até o túmulo os anciãos e os escribas. E girando uma grande pedra, todos que ali se encontravam presentes, juntamente com o centurião e os soldados, puseram-se na porta do sepulcro. Além disso, gravaram 7 selos, depois de armar uma tenda, puseram-se a fazer a guarda. Capítulo 9 está terminando, tá, pessoal? Os capítulos são curtinhos, vai até o 14. Capítulo 9, verso 34. E bem cedo, ao amanhecer o sábado, uma grande multidão veio de Jerusalém e das redondezas para ver o sepulcro selado. Mas durante a noite que precedia o domingo, enquanto os soldados estavam fazendo a guarda de 2 a 2, uma grande voz produziu-se no céu. E viram os céus abertos e 2 homens que desciam, tendo à sua volta um grande resplendor, e aproximaram-se do sepulcro. E aquela pedra que havia colocado sobre a porta rolou com o seu próprio impulso e pôs-se de lado, com o que o sepulcro ficou aberto e ambos os jovens entraram, né, os anjos. Capítulo 10, versos 38 a 42. Então, ao verem isto, aqueles soldados despertaram o centurião e os anciãos, já que também estes encontravam-se ali fazendo a guarda. E, estando eles explicando o que acabara de acontecer, viram 3 homens que saíam do sepulcro, 2 dos quais servindo de apoio a um terceiro, e uma cruz que ia atrás deles. E a cabeça dos 2 primeiros chegava até o céu, enquanto que daquele que era conduzido por eles
ultrapassava os céus. E ouviram uma voz vinda dos céus que dizia: pregaste para os que dormem? E da cruz fez-se ouvir uma resposta: sim. Então, meio que parece que é a cruz que falou aqui, né? Capítulo 11, verso 43. Então eles passaram a combinar como contariam o ocorrido a Pilatos. E enquanto se encontravam ainda confabulando entre si, novamente apareceram os céus abertos e um homem desceu e entrou no sepulcro. E os que estavam junto ao centurião, vendo isso, apressaram-se a ir a Pilatos, ainda de noite, e abandonando o sepulcro que custodiavam, eles abandonaram, né? Eu tenho uma lacuna aqui. E cheios de agitação, contaram o quanto haviam visto, dizendo: era verdadeiramente o Filho de Deus. Pilatos respondeu dessa maneira: eu estou limpo do sangue do Filho de Deus, então. Fostes vós que assim quisestes. E depois todos se aproximaram e lhe pediram encarecidamente que ordenasse ao centurião e aos soldados que guardassem segredo sobre o que haviam visto. Pois é preferível, diziam, sermos réus do maior crime na presença de Deus, a cair na mão do povo judeu e sermos apedrejados. Então Pilatos ordenou ao centurião e aos soldados que não dissessem nada. Então é por isso que você não tem um testemunho pagão, né? Porque eles, nessa narrativa, porque Pilatos preferia cair nas mãos de Deus como culpado do que na mão dos judeus. Interessante isso aqui, né? Leigo engano do Pilatos aqui, né? Capítulo 12. Na manhã do domingo, Maria Madalena, discípula do Senhor, amedrontada por causa dos judeus, pois estavam cheios de ira, não havia feito no sepulcro do Senhor o que costumavam fazer as mulheres pelos seus mortos queridos. Levou consigo suas amigas e foi até o sepulcro no qual havia sido depositado. Temiam, porém, ser vista pelos judeus e diziam: já que não nos foi possível chorar e lamentar naquele dia em que foi crucificado, façamo-lo agora pelo menos em seu sepulcro. Mas quem removerá a pedra que foi deixada à porta do sepulcro, para que possamos entrar e sentar junto a ele e fazer o que é devido? A pedra é muito grande e temos medo de que alguém nos veja. E se isso não nos for possível, ao menos joguemos na porta o que levemos em sua memória. Choremos e golpearemos o peito até voltarmos para casa. Penúltimo capítulo, 13, do verso 55 ao 57, diz assim: foram então e encontraram o sepulcro aberto, e nesse instante viram ali um jovem sentado no centro do túmulo, formoso e coberto de vestes alvíssimas, que lhe dizia: a que vindes? A quem buscais? Porventura aquele que foi crucificado? Ele já ressuscitou e se foi. E se não quiserdes crer, acercai-vos e vede o lugar onde jazia. Não está, pois ressuscitou e se foi para o lugar que lhe foi enviado. Então as mulheres aterrorizadas fugiram. Capítulo 14, verso 58 até o 60. O 60 para no meio do versículo, tá, gente? E a gente termina. Esse era o último dia dos ázimos e muitos partiam de volta para suas casas uma vez terminada a festa. E nós, os 12 discípulos do Senhor, chorávamos e estávamos escondidos na aflição. E cada um, desgostoso pelo sucedido, retornou para sua casa. Eu, Simão Pedro, de minha parte, e André, meu irmão, pegamos nossas redes e dirigimos-nos ao mar, indo em nossa companhia Levi, o de Alfeu, a quem o Senhor... O texto muito provavelmente continuaria falando da pesca e do encontro deles ali com Jesus, né, que a gente tem especialmente em João, né, 21. E a narrativa ela termina bem abruptamente aqui, porque a gente tem só fragmentos, como disse para vocês. Bom, pessoal, o que vocês acharam aqui do Evangelho de Pedro? Que de Pedro não tem nada, né? Então nós temos aí um evangelho pseudepígrafa, alguém escreveu lá no século II e colocou lá o nome de Pedro, e aí você tem muitas coisas semelhantes com os evangelhos canônicos, mas você tem também no meio dessa narrativa muitos acréscimos, o que é infelizmente normal nesses livros apócrifos e pseudepígrafos. Não tem por que eles falar igual os livros canônicos, senão seria apenas uma cópia. Eles colocam ali a sua mão editorial. Então, se você levar em conta que isso é um livro pseudepígrafo, que tem lá os seus probleminhas, você pode aí curtir como uma ficção, como uma coisa que vai te dar um imaginário, né, de como poderia ter sido algumas coisas na narrativa do Evangelho que não tem no Evangelho canônico, né? Mas você nunca pode afirmar que aconteceu, é apenas ficção. E ficção, né, vem do latim fingere, que é fingimento. Então você finge que é verdade para você ler, mas você não vai ensinar isso como verdade, obviamente. Ninguém nunca fez isso lá no século II. Então,
Vamos supor que foi escrito no ano 150, 160. Poucas décadas depois, né, poucos anos depois, Serapião já diz, olha, tem elementos docéticos aqui, não façam leitura pública, né? E aí, depois, Jerônimo, ou o pessoal depois, eles vão todos condenar esse livro como não canônico e até mesmo herético, tá bom? Por causa de alguma leitura docética que tem no meio aí, tudo bem? Então, pessoal, é isso aí. Semana que vem a gente começa finalmente os Pais Apostólicos. A gente vai começar com Clemente de Roma. E a gente vai ter... Eu vou selecionar, então, todos os trechos dos Pais Apostólicos que eles falam sobre Jesus, tá bom? Então, Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, Policarpo, Barnabé, Didaquê. Depois a gente entra em Justino, Mártir, Irineu, né? E aí a gente vai embora, né? Até lá o século V, mais ou menos. A gente pode parar no século IV e V, mais ou menos. Tem muita coisa. Jesus é o protagonista aqui da teologia patrística, então todo mundo falou alguma coisa sobre ele, então é bem legal. E aí, o que vocês acharam? Se você está vendo esse nosso podcast pelo YouTube do canal Instituto de Linguagem Bíblica, conversem comigo aqui nos comentários se vocês acharam muito viajado, se vocês acharam uma narrativa ok, bem construída, se vocês acham que tem elementos docéticos nela, ou se vocês acham que não, dá para dar uma conciliada, dá para dar uma interpretada aí e tirar esse elemento docético. Conversem comigo lá no YouTube, aproveitem se você estiver ouvindo no Spotify e nos siga aqui, Só Jesus na Causa, o podcast aí que traz aí Jesus para nós de várias perspectivas, né? Perspectivas autoritativas quando a gente fala de Antigo e Novo Testamento, perspectivas críticas quando a gente fala de outras áreas aí, teologia histórica, literatura, filosofia, tudo isso a gente vai ter aqui no nosso podcast como um braço aí do Instituto de Linguagem Bíblica para trazer mais edificação para nós refletirmos sobre Jesus com outros olhares, com outras leituras aqui a partir agora dessa série dos Pais da Igreja. Então Deus abençoe, pessoal, até o nosso próximo episódio aqui no Só Jesus na Causa.